Queridos, mais uma vez nós nos encontramos aqui para meditar na palavra do Senhor. E nessa feita nós queremos ver sobre atributos, a presciência de Deus. É um resumo do estudo dado aqui em nossa igreja na quinta-feira. Antes nós vamos fazer uma oração e depois então meditar nesse tema. Pai querido, nós clamamos por todos aqueles conectados que, ao participar dessa reflexão bíblica, possam ser abençoados pelo Teu Santo Espírito para a glória do Senhor. Nós abençoamos a cada vida, cada pessoa que está participando desse vídeo. E nós também clamamos em favor do nosso país, em favor de todos aqueles que estão investidos de autoridade, que o Senhor lhes dê sabedoria, e o Senhor que tem o poder de inclinar os corações dos mesmos, o Senhor possa incliná-los na direção sábia, na direção do Senhor, segundo o teu querer, para que tomem as melhores decisões o possível em favor do nosso país, e que o Senhor nos dê dias melhores, nos tirando dessa crise econômica, sanitária, política, ética, moral. Tem misericórdia, Senhor, desse Brasil, do nosso Brasil, e de todo o mundo que vive essa pandemia, mas em especial no Brasil. E que o Senhor esteja consolando, confortando os enlutados e abençoando aqueles que estão enfrentando problemas com enfermidades em suas famílias. Nós oramos agradecidos, na certeza que o Senhor nos ouve, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Presciência de Deus. Esse é um dos atributos do nosso Deus. E nós cremos na Bíblia como a única regra de fé e de prática, o que falamos sola scriptura. A Bíblia desde sempre é para o povo de Deus a única regra de fé em que devemos crer e de prática como devemos viver neste mundo. De maneira que ela é também inerrante. Não há contradições teológicas na Bíblia, e ela é também suficiente, de forma que todo e qualquer tema, assunto que você colocar, a Bíblia ela tem uma orientação adequada para este assunto, um princípio, que norteia e nos orienta em qualquer assunto. Todavia é importante também destacar que na Bíblia, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,16, há assuntos difíceis de entender. Pedro faz referência ali, a Paulo, e ele diz que Paulo disse certas coisas difíceis de entender. Sim, há assuntos difíceis de entender nas Escrituras. Há também assuntos, alguns temas, que vão além do entendimento humano. Algo, portanto, incompreensível, como temos dito aqui, como, por exemplo, sobre a pessoa de Deus. Deus é indefinível, indescritível, imensurável, indizível e, portanto, transcende a razão humana. De certo ponto para cima, não é mais explicável e depois já não é mais sequer compreensível. Em Deuteronômio 29, versículo 28, a palavra nos diz que as coisas reveladas, isto é, até o ponto em que Deus se revelou para nós, pertence a nós e aos nossos filhos. E é exatamente sobre este aspecto que temos visto sobre a pessoa de Deus, até o ponto em que ele se revelou, revelando sua natureza, seus atributos, dentre eles, hoje, vendo aqui sobre a presciência de Deus. Mas há aquele aspecto que vai além da razão, coisas não reveladas, e essas pertencem a Deus. Sim, não devemos ficar pregando aquilo que Deus não revelou, mas isso é apenas especulação, imaginação, mas também não devemos omitir, buscar conhecer, mesmo as coisas difíceis, mas se reveladas foram, e portanto toda a Bíblia é revelação, então tudo que está na Bíblia é para ser conhecido. A Bíblia é a constituição espiritual, ela é a palavra de Deus. A presciência de Deus é por quê? Porque Deus é presciente.
E a própria Bíblia nos revela e nos responde que ele é presciente porque ele determinou, não porque ele previu ou porque ele descobriu, mas sim porque ele criou todas as coisas e decretou, determinou todas as coisas. Deus não descobre nada, ele sabe tudo, ele tudo decretou. Inclusive, conforme Provérbios 16:4, ele criou o perverso e decretou o perverso para o dia da sua própria desgraça, para o dia da sua condenação, né, quando será lançado no inferno. E Deus criou o perverso para esse fim. Alguém diz, mas Deus não poderia ter feito isso. Leia lá e você verá Deus se revelando e dizendo isso. E só por isso sabemos disso, senão jamais concordaríamos com isso. E se você disser, mas não tem lógica nisso, e também concordo que não há lógica nisso, mas é a verdade, porque assim Deus diz. Em Atos 13:48 também nos diz que creram somente aqueles que haviam sido decretados, destinados para a vida eterna. Esses foram que creram naquela feita. Observe bem que crê aqueles que Deus decretou a vida eterna para eles, determinou, revelou para eles. E é a própria Escritura quem está dizendo. Às vezes queremos colocar Deus em nossa lógica. Deus não, ele mesmo diz, não sou, pensas tu que sou homem? Né? Ele não pensa como homem. A nossa fé, a própria fé que temos é um presente de Deus, é Ele que nos dá. É Ele quem imprime, quem coloca a fé em nosso coração. Em Efésios 2:8 diz, sois salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. E a fé não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não de obras, diz o verso 9, para que ninguém se glorie. Portanto, ele coloca a fé em nós, conforme diz Filipenses 2:13. Ele efetua, ele imprime, ele coloca em nós o querer, para que assim venha acontecer, venha realizar. E quando nós decidimos, e de fato decidimos, mas só decidimos porque ele colocou a vontade em nosso coração. Então, de fato e de verdade, não decidimos. Quando vamos ver, é porque ele decretou que assim decidíssemos, porque ele colocou, imprimiu a fé, colocou o querer, a vontade em nosso coração. É lógico que muitos não sabem que o querer veio de Deus, então pensam que foi por eles mesmos, mas de fato, quando estudamos a Bíblia, entendemos e compreendemos isso. Mas o que é a presciência? E não queremos aqui dar uma definição cabal de presciência, e por isso vou dar várias ideias que estão contidas nesse bojo do que é presciência, e você pode juntá-las todas, e assim você entenderá melhor o que é presciência. Presciência tem a ideia de conhecer de antemão, quer dizer, desde sempre eu conheço, de saber desde sempre, né? Tem a ideia também de saber desde sempre, ou conhecer desde sempre. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia o fim da existência, o fim da humanidade, o fim desse planeta, né? Tem a ideia também de considerar com favor. Deus olha para o ser humano e nos considera e nos trata com favor. Tem a ideia de afeição pelo indivíduo ou a situação que o indivíduo está vivendo. E estou usando o termo indivíduo, considerando que sempre a ideia de conheço na Bíblia está se referindo a ser humano, porque Deus está preocupado com o ser humano. Tem a ideia, portanto, de compreender, conforme Êxodo 33, versículo 17, quando Deus diz a Moisés, te conheço desde o ventre materno. Tem a ideia de tratar o caso ou pessoa como de fato o é, né? Que é a ideia de saber, mas não é só saber, é saber e entender, compreender. Como, por exemplo, é diferente também a palavra conhecimento de sabedoria, né? Alguém pode ter muito conhecimento e não ser sábio, alguém ser sábio e ter pouco conhecimento, né? Porque são palavras diferentes. Assim também Deus, a ideia aqui de presciência de Deus não é somente de saber, mas é de saber, de entender, de compreender.
Ele diz a Jeremias, capítulo 1, versículo 5, te conheci no ventre materno, sabia tudo sobre você, quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Ele já sabia toda a história de Jeremias, e até mesmo o último respiro de Jeremias. Essa é a ideia de te conhecer ali. Te conheci quer dizer ali, dizendo a Jeremias, numa linguagem moderna, te programei, né? Tem também a ideia de me envolvi contigo, te amei, te designei. Observe bem, friso, te amei, né? Determinei a sua história. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, nos diz que ele diz ali àqueles que perversos, né? E ele vai dizer: nunca te conheci. Tem a ideia de nunca te amei, nunca designei vocês para a vida eterna. Já em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor ama, o Senhor designou para a vida eterna aqueles que lhe pertencem. Ele ama, designou, ele cuida, ele se envolve com estes. Por isso, então, é que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E está registrado ali em Romanos 8, versículo 28. Tudo coopera, porque tudo é determinado de Deus. A presciência de Deus. Observando que na Bíblia sempre se refere a pessoas, porque são pessoas que Deus declara desde antemão que conheceu. São pessoas que Deus pensou antes da criação do mundo. Você vai ler em Efésios 1,4 que Deus elegeu, Deus determinou, Deus decretou a nossa vida eterna antes de criar qualquer coisa, qualquer criatura. Mas o homem, o ser humano, as pessoas foram criados, a última coisa que Deus criou foi o ser humano. Ele é como a cereja do bolo, porque nem mesmo os anjos foram criados à imagem e à semelhança de Deus, mas diz isto acerca do ser humano. Todas as demais criaturas Deus decretou, haja, e elas vieram à existência, mas o ser humano, Deus colocou a mão no barro, e depois Deus soprou no ser humano fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. São por pessoas. Pessoas são os alvos dos mandamentos que estão nas Escrituras, conforme Romanos 13, 8 a 10, principalmente. O resumo de todos os mandamentos é amar ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Romanos 13, 8 a 10. E quem ama tem cumprido a lei. O amor não faz mal a ninguém. São pessoas. O ser humano é como a cereja do bolo na criação, né? A principal criação, feito à imagem e à semelhança de Deus, né? Jesus Cristo veio a esse mundo, se fez carne, esvaziou-se de si mesmo, se fez homem, por conta ou por causa de pessoas, motivo pessoas. Jesus Cristo morreu por pessoas. Jesus Cristo voltará, e voltará para buscar quem? A sua igreja, pessoas, seres humanos. Ele determinou e deu a vida eterna para quem? Para pessoas. Ele salvou quem? Pessoas. Veja que o homem é importante aos olhos de Deus, e muitos têm desprezado os seres humanos. Desprezado porque é mulher, desprezado porque é criança, desprezado por isso e por aquilo, mas Deus ama pessoas. Alguns Deus determinou também para a morte eterna, conforme o exemplo do próprio Judas, que nasceu, viveu para cumprir a missão de trair a Jesus, e Jesus o chama de o próprio filho do diabo, lá em João 17, 12, mas era necessário para que se cumprisse as Escrituras, porque ele foi determinado para aquela missão, para aquele fim, para aquele objetivo, para que se cumprisse as Escrituras. Em Romanos 8, versos 29 e 30, diz que os demais Deus chamou para a vida eterna, não a todos. Quando você lê o final de Isaías, diz que Jesus Cristo veio, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas ele morreria, diz lá o profeta Isaías, no capítulo 53, por muitos, não por toda a humanidade, né?
Então a preocupação principal da Bíblia é com a salvação de seres humanos. E muitas vezes as próprias igrejas estão perdendo o foco da importância do ser humano, tirando o foco que é a glorificação a Deus. Mas glorificamos a Deus quando valorizamos a alma humana, porque Jesus Cristo morreu por seres humanos. A igreja existe em função de seres humanos, e na presciência de Deus, Ele decretou a igreja para que ela fosse a agência missionária, cuja natureza dela é esta, ser missionária, proclamar o Evangelho a seres humanos. Infelizmente, não sei porquê, segundo estatísticas, média de 5% dos crentes anunciam esse Deus presciente, anunciam esse Deus poderoso, anunciam esse Deus salvador a pessoas. Será que é porque não experimentaram a maravilha da salvação, embora sejam religiosos? Será que é porque a maravilha é tão pequena que não vale a pena contá-la? Será que é porque tem conhecimento, mas não sabedoria acerca das coisas espirituais? Porque podemos pregar bonito, fazer isto e aquilo, mas se ficarmos só entre nós, de que adianta? O alvo da igreja tem que ser o mundo, pessoas. Jesus Cristo é entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, morto pelos homens, registra Atos 2, 23. Mas no versículo 24 diz: ele ressuscitou, e vencendo a morte, por quem? Por pessoas, por nós, pelos lavados e remidos no seu sangue. A presciência de Deus é baseada nos seus decretos, conforme lemos em Salmos capítulo 2, versículo 7. Proclamarei os decretos do Senhor, Ele me disse, e aqui faz referência ao próprio Senhor Jesus Cristo: meu filho, eu hoje te gerei. Proclamarei os decretos do Senhor. Ele preconhece todas as coisas, porque Ele as decretou. Nós anunciamos a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dEle, que está ainda por vir, mas anunciamos com plena convicção, porque Ele revelou este ato de que voltará, e Ele decretou a volta. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Isaías já dizia que agradou ao Pai moê-lo, moer o próprio Filho, estava decretado. E quando Pilatos tenta livrar Jesus, ele queria sim livrar Jesus, e ele chega para Jesus a dizer: olha, não sabes que tem autoridade sobre ti para te condenar ou te absolver? E Jesus responde, Jesus que estava em silêncio até ali responde: nenhuma autoridade tem sobre mim, se do alto não lhe for concedida. Estava tudo decretado, já desde Adão e Eva, Gênesis 3,15, quando o Senhor prometeu que nasceria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás, a serpente, mas que essa também lhe feriria o calcanhar, porque Jesus morreria, mas ressuscitaria. Estava decretado. E no tempo de Deus, Ele veio para cumprir as Escrituras. Porque as Escrituras jamais falharam, não falham, jamais falharão. Portanto, Jesus Cristo voltará. Deus não prevê nada, nada lhe é oculto. Ele não descobre nada, Ele conhece plenamente, transparentemente tudo, porque tudo Ele decretou. Portanto, cuidado como vives, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, porque a sua vida é transparente 24 horas na presença do Senhor. E um dia Ele voltará, talvez em breve, talvez daqui a 1000 anos, talvez semana que vem, não sabemos. Mas sabemos, Ele voltará, e quando voltar, todo joelho se dobrará, Filipenses 2:10 e 11 diz: toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor, e você estará lá, e você também confessará. Só que o tempo da oportunidade de crer e de viver de forma respeitosamente, temorosamente, na presença desse Deus que é presciente e tudo sabe, é agora, o tempo da oportunidade, o tempo enquanto você está vivo. Deus abençoe a sua vida, que você valorize a vida e saiba, Deus te vê constantemente em todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos.
Ele é presciente e já sabe até mesmo que você vai pensar. A palavra ainda não te chegou à língua, você ainda não a pensou, Ele já conhece. Então, porte-se diante dele com temor, porque esse Deus te conhece. Não tem como esconder nada dele, não tem como enganá-lo, enrolá-lo, não tem como dar jeitinho brasileiro. Ele é presciente, tudo lhe é conhecido. Deus abençoe a sua vida. E se esse vídeo lhe abençoou, encaminhe a outro, para que ele também seja abençoado. Deus te abençoe. Amém.